Vamos dar início à nossa videoaula parte 2. As pétalas já estão todas colocadas no seu devido lugar. Agora vamos dar continuidade para a próxima etapa. Agora nós vamos fazer algumas carreiras aqui na lateral para dar profundidade para essa bolsa. Mas antes vamos definir a abertura dela. Então, eu conto 8 pontos a partir da minha alça. 8 pontos. No 8º ponto, eu vou colocar um marcador. Faço isso de um lado e vou fazer a mesma coisa do outro lado. Conto 8 pontos e coloco o marcador. A partir da alça, ó, esse eu não conto. Eu conto a partir desse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No 8º, nesse aqui que eu vou introduzir o meu marcador. Definindo assim a abertura da bolsa. Essa vai ser a parte da abertura. Faço uma laçadinha com nozinho, coloco na agulha. Vou nesse meu primeiro ponto, depois do marcador, introduzo a agulha, pegando as duas alcinhas, trago o fio que vem do novelo e faço meu primeiro ponto baixo. Entro no próximo ponto, pegando as duas alcinhas, trago o fio do novelo e faço ponto baixo. Já vou arrematando junto esse fio inicial. Então, eu vou introduzir a agulha no próximo ponto, pegando as duas alcinhas do ponto, pego as duas alcinhas, coloco esse fio inicial em cima da agulha e trago o fio que vem do novelo para frente e faço o meu ponto baixo. Vou fazer pontos baixos por toda essa volta. Um ponto baixo para cada ponto de base, não vai ter aumento nenhum. Então, vou fazer dessa mesma maneira por toda essa volta, até chegar no próximo marcador. Sempre pontos baixos simples. Vou adiantar aqui essa carreira e já volto com vocês lá no próximo marcador. Cheguei aqui no final da carreira. Vou fazer o meu último ponto antes do marcador. Esse aqui é o meu último ponto antes do marcador. Faço ele, faço o ponto baixo, faço uma correntinha, viro o trabalho e vou voltar fazendo pontos baixos novamente por toda essa carreira. Já pego o meu primeiro ponto aqui, já faço esse primeiro ponto. Entro com a agulha no meu primeiro ponto e faço ponto baixo. Sempre pegando as duas alcinhas desse ponto. Vou fazer pontos baixos, um ponto baixo para cada ponto de base, sem aumento. Fazer isso por toda essa carreira até chegar no próximo marcador, até fazer toda a volta. Vou adiantar aqui essa carreira e já volto com vocês. Cheguei aqui no final da carreira, vou fazer meu último ponto, que é esse aqui, ó, meu último pontinho. Corto o fio que vem do novelo, tiro ele da agulha e vou arrematar esse fio. Coloco na agulha de tapeceiro, vou para o lado avesso da bolsa e faço o arremate que a gente já vem fazendo. Caminho um pedaço com esse fio, é bom dar um nozinho para garantir que não vai abrir. Quando achar que já caminhou o suficiente, escondeu o suficiente o fio, corta ele e queima a pontinha dele. A metade da bolsa já está pronta, agora vamos para o forro. Pego o forro, coloco o avesso para cima, eu estou usando tricoline, posiciono essa metade da bolsa,
Com a ajuda de uma caneta, eu vou desenhar o contorno dessa bolsa no lado avesso do meu forro. Depois de todo o contorno desenhado, eu vou cortar, deixando uma folga de mais ou menos 1 centímetro depois do desenho, para poder fazer a dobra depois. Depois que eu terminei de cortar, posiciono o lado avesso da minha bolsa para cima e o lado direito da tricoline para dentro da bolsa, o lado bonito para dentro da bolsa. Com a ajuda de alfinetes, vou alinhavar esse tecido, fixando ele na bolsa. Vou fazendo dobrinha e colocando os alfinetes para ajudar depois na costura. Eu faço essa dobra, eu encosto ela exatamente nessa trancinha, nessa última trancinha aqui da carreira que eu fiz, da última carreira que eu fiz de profundidade da bolsa, da lateral. É aqui que eu vou fixar o meu forro. Então, eu vou alinhavando, fazendo o contorno da bolsa, bem direitinho, girando, contornando, dobrando, para ficar bem encostadinha aqui nessa trancinha. Essa trancinha aqui eu vou deixar livre, porque é aqui que eu vou fazer depois a união dos dois lados da bolsa. Quando chega aqui na lateral, se você achar que precisa, dá uns cortezinhos com a tesoura para facilitar para dobrar, para facilitar para fazer a curva. E nessa parte da alça, eu vou encostar o forro logo abaixo desses pontos aqui que eu fiz para fixar a alça. É aqui que eu vou encostar o meu forro, logo abaixo. Terminei de alinhavar, fixar esse forro na base da bolsa. Ó, ficou bem bonitinho, bem contornado. Deixando somente essa correntinha lateral livre, como eu havia falado. Com uma agulha de costura e um fio de nylon bem fininho, eu vou fazer essa costura invisível desse forro na bolsa. Como eu faço? Eu introduzo a agulha na parte superior desse forro, bem nessa dobrinha aqui. Introduzo a agulha de um lado, saio ali do outro, bem na dobrinha do forro. Bem assim, ó, como eu tô mostrando. Puxo o fio, a agulha, e agora eu fixo na parte da bolsa do crochê ali, naquela trancinha. Nesse nozinho que tem logo abaixo da trancinha aqui. Vou entrar com a agulha aqui e vou fixar desse lado. Vou voltar com a agulha para a parte do tecido, pegando somente essa parte de cima, pegando exatamente na dobrinha do tecido. Introduzo a agulha nessa dobrinha e saio aqui do lado. Fazendo assim, não vai aparecer ponto nenhum, costura nenhuma. Ela fica totalmente invisível. Volto com a agulha para aquele nozinho ali, logo abaixo da trancinha. Fixo ali o fio e volto novamente para o tecido. Sempre introduzindo a agulha próximo do ponto anterior, né, que a gente fez. Introduzo a agulha aqui, bem na dobrinha, e saio com ela também ali em cima na dobrinha. Volto com ela novamente
para a parte da bolsa do crochê, né? Naquele nozinho abaixo da trancinha. E vou fazendo isso por toda essa volta. A costura fica totalmente invisível, você não percebe ponto nenhum de costura. Fica muito delicado, muito bonito dessa forma e muito profissional. Vou fazer dessa forma por toda a volta da bolsa, todo esse contorno. Vou adiantar aqui e quando terminar eu volto com vocês para mostrar como ficou. Terminei de colocar o forro, está pronto. Olha como ficou o acabamento. Ele fica muito limpo, muito bonito. Acho essa técnica de colocação de forro muito profissional. É um diferencial com certeza para o acabamento de qualquer bolsa. Não se vê ponto nenhum, ó. Então, uma parte da bolsa já está pronta, temos que fazer a outra parte igual a essa, exatamente igual. Momento que tivermos as duas partes prontas, vamos fazer a união delas. Eu já adiantei a outra parte e agora vamos juntar as duas partes, colocando uma sobre a outra bem direitinho, pegando como base aquela lateral da bolsa que a gente fez, a profundidade. E vamos começar a fixar. Introduz a agulha de um lado da bolsa, pegando as duas alcinhas do primeiro ponto. Introduz a agulha do outro lado da bolsa, pegando as duas alcinhas do primeiro ponto daquele lado da bolsa. Pego o fio que vem do novelo, dobro ele criando uma laçadinha. Pego essa laçadinha e passo no meio desses pontos todos aqui, trazendo para o outro lado, para cá. Vamos fazer pontos baixíssimos por toda essa carreira. Então, agora eu vou introduzir a agulha no próximo ponto, no segundo ponto deste lado da bolsa. Pego as duas alcinhas, vou com a agulha, introduzo ela, pegando as duas laçadinhas do segundo ponto do outro lado da bolsa. Pego o fio que vem do novelo, passo no meio disso tudo, trago para o outro lado e passo no meio do ponto que está na minha agulha. Vou introduzir a agulha no próximo ponto, que é o terceiro, deste lado aqui, do lado onde eu estou com a agulha. Vou introduzir a agulha no próximo ponto, pegando as duas alcinhas, e vou para o outro lado da bolsa, pegando também o próximo ponto de lá, as duas alcinhas, e trago o fio que vem do novelo e passo no meio disso tudo e passo no meio da minha agulha. Então, eu vou fazendo dessa forma por toda essa carreira, pontos baixíssimos. Sempre cuidando, quando eu pego o ponto número 3 de um lado da bolsa, eu vou pegar o ponto número 3 do outro lado da bolsa também. O mesmo ponto. A hora que eu introduzir a agulha aqui no quarto ponto, eu vou pegar o quarto ponto do outro lado da bolsa também. E assim eu vou fazendo o fechamento dessa carreira com pontos baixíssimos. Sempre introduzindo a agulha no próximo ponto. Vou introduzir a agulha no próximo ponto, pego essas duas alcinhas, vou com a agulha para o outro lado da bolsa, pego as duas alcinhas daquele lado da bolsa, do próximo ponto, né? Trago o fio, passo no meio disso tudo. Introduzo a agulha no próximo ponto, pegando as duas alcinhas, vou para o outro lado da bolsa, pegando as duas alcinhas do próximo ponto de lá também, passo o fio no meio disso tudo e no meio do ponto que está na minha agulha.
Assim eu vou formando uma trancinha aqui na frente de acabamento e vou unindo esses dois lados da bolsa. Vou adiantar aqui essa carreira até chegar lá na outra ponta e já volto com vocês. Cheguei no final da carreira, já fiz o fechamento de toda ela. Cheguei no último ponto daquela nossa aba lateral, fiz o ponto, corto o fio que vem do novelo, tiro o fio da agulha, coloco esse fio numa agulha de tapeceiro e vou arrematar ele. Levo para o lado de dentro da bolsa, vou introduzir a agulha aqui e levar esse fio para dentro da bolsa. Vou caminhar com ele nessa parte interna aqui da bolsa, dou um nozinho e depois caminho mais um pedaço com ele aqui por dentro para esconder o fio e fazer o arremate. Corto o fio e queimo a pontinha dele no isqueiro. Arremato esse outro fio aqui da mesma maneira. Vamos fazer agora a aba de acabamento da abertura dessa nossa bolsa, que também é onde vamos fixar os nossos botões imantados. Agora vamos fazer uma carreira de pontos baixos usando só a alcinha de trás. Dobro o fio que vem do novelo, criando uma alcinha. Não faço ponto na união dos dois lados da bolsa. Eu trabalho nesses dois pontos que correspondem àquelas duas carreiras que a gente fez da profundidade, da lateral da bolsa. Introduzo a agulha, pegando uma alcinha, faço um ponto baixo. Vou para o ponto ao lado, que corresponde à segunda carreira daquela nossa profundidade de bolsa, pego uma alcinha, trago o fio que vem do novelo, já vou arrematando esse fio inicial junto e faço o meu segundo ponto baixo. Esses dois pontos baixos que eu fiz aqui correspondem àquelas duas carreiras que a gente fez na lateral da bolsa de profundidade. Agora vamos fazer uma redução. Introduzo a agulha no próximo ponto, trago o fio que vem do novelo, fico com ele na agulha, introduzo a agulha no próximo ponto, pegando só a alcinha de trás, trago o fio que vem do novelo e fico com ele na agulha. Estou com 3 alcinhas na agulha. Trago o fio que vem do novelo, passo no meio dessas 3 e faço a minha redução. Continuo fazendo pontos baixos, um ponto baixo para cada ponto de base, usando só a alcinha de trás e arrematando o fio junto, inclusive na parte da alça. Continuo fazendo da mesma maneira, pegando só a alcinha de trás e fazendo um ponto baixo. Faço dessa mesma forma até chegar no outro canto da bolsa. E já volto com vocês para mostrar como a gente vai fazer. Cheguei no outro canto da bolsa, faltando 2 pontos para chegar naquelas 2 carreiras de lateral da bolsa. Esses 2 pontos aqui eu vou fazer a redução. Introduzo a agulha, trago o fio, deixo ele na agulha. Introduzo a agulha no próximo ponto, trago o fio e deixo na agulha. Faço agora os 3 pontos que estão juntos na minha agulha, as 3 alcinhas, fazendo assim a redução.
Faço agora os 2 pontos correspondentes àquelas 2 carreiras da lateral da bolsa, da profundidade. Fiz esses 2 pontos. Já pulo para os outros 2 pontos que correspondem às 2 carreiras da lateral do outro lado da bolsa. Não faço ponto nessa união dos 2 lados da bolsa. Então, faço o primeiro ponto baixo aqui, que corresponde a uma carreira da lateral da bolsa. Vou para o próximo ponto, pego uma alcinha e faço o ponto baixo, que corresponde a outra carreira da lateral dessa bolsa. Agora, vamos fazer a redução. Nesses 2 pontos seguintes, eu faço a redução. Tô com 3 alcinhas na agulha, tiro as 3 de uma vez só, fazendo assim a redução. Vou continuar fazendo ponto baixo para cada ponto de base, usando a alcinha de trás, até chegar no outro canto dessa bolsa. Cheguei aqui no canto da bolsa, vou fazer a redução nesses 2 pontos aqui, antes daquelas 2 carreiras da lateral da bolsa. Então, esses 2 últimos pontos aqui eu faço a redução. E agora eu faço os 2 pontos baixos, usando só a alcinha de trás nessa carreira, né? Que correspondem às 2 carreiras que a gente fez da profundidade da bolsa. Faço o fechamento dessa carreira, introduzo a agulha pegando as 2 alcinhas no primeiro ponto dessa carreira, fazendo um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e vou fazer pontos baixos por toda essa volta. Ponto baixo para cada ponto de base, sem redução e sempre pegando as 2 alcinhas. Vou fazer assim por toda a volta. Ponto baixo para cada ponto de base, pegando as 2 alcinhas sem redução nenhuma. Quando eu chegar aqui nesse ponto que eu iniciei essa carreira, eu continuo fazendo pontos baixos, sem fechamento de carreira, de uma forma helicoidal. Então, vou fazer algumas carreiras aqui de ponto baixo, sem fechamento de carreira, e já volto com vocês para dizer quantas carreiras eu fiz. Fiz um total de 4 carreiras de uma forma contínua, sem fechamento de carreira. E agora eu vou arrematar esse fio. Corto o fio que vem do novelo, puxo ele da agulha, introduzo na minha agulha de tapeceiro. Vou fazer o arremate invisível dessa carreira. Não nesse próximo ponto logo em seguida, e sim no outro. Eu pulo um ponto e entro no outro. Entro com a agulha, pegando as 2 alcinhas, levo lá para trás. Agora eu trago para o meio dessa correntinha anterior aqui. Introduzo a agulha no meio dessa correntinha anterior, já entrando atrás do nozinho ali atrás também. Puxo o fio, ajusto ele de maneira que o tamanho da correntinha fique parecido com as demais. E agora eu só arrematar esse fio para o lado de dentro da bolsa. Caminho um pouquinho, faço um nozinho para garantir que não vai abrir. E escondo bem o fio ali atrás. Corto ele e selo a ponta dele na chama do isqueiro. Dobro essa aba da bolsa para dentro. Vou ajeitando ela, dobrando bem direitinho, posicionando o local onde ela vai ficar, onde ela vai ser fixa na nossa parte interna da bolsa, né? Gosto de alinhavar com um alfinete. Como eu vou colocar 2 botões imantados, um em cada lado, eu vou dar uma alinhavada aqui no meio, dar uma fixada, porque eu acho que facilita para achar a posição dos botões imantados, para colocar eles. A minha aba vai ficar assim, dobradinha para dentro. Então, agora eu vou achar a posição do botão imantado. Vou botar um de um lado, coloco ele, achei a posição, coloco ele.
Pego a pecinha da parte interna desse botão imantado, coloco nessa outra parte. E agora, com a ajuda de um alicatezinho, eu vou fazer a dobra dessa abinha, fixando assim o meu botão imantado. Aperto bem, fixo. Um lado do botão imantado tá fixo, agora eu tenho que achar a posição correta para colocar o outro lado, que é a parte que fecha esse botão imantado. Acho a posição correta. Eu gosto de fechar, botar a pecinha na outra parte do botão e fechar assim a bolsa, daí eu consigo ver aonde que vai ser o local certo dessa outra partezinha do botão imantado. Vai ser aqui o local certo e agora é só fixar como a gente fixou a outra parte. Tem essa abinha na parte de trás, eu pego aquela pecinha que vem junto, coloco nessa partezinha de trás do botão imantado e agora é só dobrar as pontinhas. Fiz isso com um botão imantado, tá aqui. Agora eu vou posicionar o outro botão. Se você quiser botar só um, também pode, colocar só um no meio da bolsa. Eu prefiro colocar dois para ela ficar bem fechadinha, essa parte da abertura. Então, acho uma posição aqui correspondente que fique similar ao outro lado e vou fazer a fixação desse botão imantado como a gente fez do primeiro, da mesma maneira. Acho a posição dos dois lados do botão imantado e fixo eles. Os dois botões imantados já estão no local, fixos. Agora a gente vai costurar essa aba com uma costura invisível, de maneira que fique imperceptível. Vamos pegar a agulha, o fio de nylon bem fininho e vamos fazer uma costura. Começo fixando esse meu fio na parte da bolsa, né? Introduzo a agulha, passo a agulha no meio desse fio e crio um nozinho inicial. Eu vou fazer a costura da seguinte forma: introduzo a agulha nessa alcinha aqui de baixo, na alcinha da minha correntinha que se formou aqui de baixo. Introduzo a agulha nessa correntinha e vou levar essa agulha lá para fora, para o lado de fora da bolsa. E volto com a agulha para dentro, bem próximo da onde eu saí com ela aqui. Então, eu observo aonde que eu saí com ela e volto bem próximo, para não aparecer fio nenhum para o lado de fora. A mesma coisa eu faço do lado de dentro. Cheguei com a agulha aqui do lado de dentro, vou voltar bem próximo da onde que eu saí. E sempre pegando essa correntinha de baixo aqui. Vou fazer desse mesmo jeito por toda a volta. Todo o contorno dessa aba eu vou fazer dessa maneira. Entrando e saindo com a agulha de dentro para fora, de fora para dentro. E sempre retornando com a agulha bem próxima da onde que eu saí. Dessa forma, não vai se perceber ponto nenhum, nem do lado de dentro, nem do lado de fora. O acabamento vai ficar bem limpo, bem bonito. Vai ficar um trabalho de profissional. Eu vou adiantar aqui esse acabamento, essa costura invisível, e já volto com vocês para mostrar como ficou. A nossa bolsa Mega Flor está pronta. Ficou muito bonita, né? Ela é muito delicada, ao mesmo tempo muito estruturada, ela é firme. Tem um ar todo sofisticado. Essa técnica de acabamento dá um ar muito profissional para a nossa bolsa de crochê. Olha como fica bonita a parte interna com essa aba, sem costura nenhuma aparecendo.
Fica realmente um acabamento bem limpo. Com certeza é uma bolsa muito chique. Vou te ensinar a fazer a alça tubular, caso você queira uma opção de uma alça tiracolo. Faça a laçadinha inicial, que eu já considero como um ponto, e mais 9 correntinhas. Totalizando 10 pontos iniciais. Vou fechar no meu primeiro ponto, na minha primeira laçadinha. Por isso é bom deixar essa laçadinha inicial um pouco frouxa. Pego o fio que vem no novelo e faço um ponto baixíssimo. Agora eu vou contornando essa alça que eu fiz, pegando somente uma alcinha de cada ponto e fazendo um ponto baixíssimo. Vou entrar no ponto seguinte, pego o fio que vem do novelo, passo no meio daquele ponto e no meio do ponto que está na agulha. Entro no próximo ponto, pego só uma alcinha e faço ponto baixíssimo. Vou fazer pontos baixíssimos dessa forma circular aqui, tubular, até chegar no tamanho que eu quero. Então, eu sempre faço assim, ó. Eu introduzo a agulha no próximo ponto, pego uma alcinha, trago o fio do novelo, passo no meio desse ponto e no meio do ponto que está na agulha. Introduzo a agulha no próximo ponto, pego o fio que vem do novelo, passo no meio daquele ponto e no meio do ponto da agulha. Cuidando para não pular nenhuma dessas alcinhas, nenhum desses pontos. Sempre entrar no ponto seguinte. Se você pular algum ponto, vai começar a diminuir essa forma tubular, ela vai começar a afinar. Então, sempre entro no próximo ponto, vou girando esse trabalho no meu dedo, na minha mão. Vai girando ele assim e observando qual é o próximo ponto, ponto seguinte, né? Pego só a alcinha dele, ó, e faço um ponto baixíssimo. Vou fazendo pontos baixíssimos, ponto por ponto, sempre dessa forma circular aqui, tubular. E assim vai se formando a nossa alça tubular. Ela fica uma alça bem estruturada e muito elegante. Vou deixar o link na descrição dessa alça tubular de uma forma mais detalhada. Se você ficou com alguma dúvida, pode acessar o link e dar uma olhada lá com mais calma. Vou adiantar aqui e já volto com vocês para mostrar o tamanho que eu fiz. O tamanho final da alça ficou com 35 centímetros, porque eu vou querer ela como tiracolo. Então, essa é a parte da ombreira que eu vou fixar agora numa corrente. O acabamento é só cortar o fio, tirar da agulha e levar esse fio para dentro dessa alça tubular. Caminhar com ele aqui para dentro, dessa forma. E assim vamos fazer o acabamento desse fio e esconder ele dentro da alça. Você caminha um bom pedaço com ele e depois corta o fio. Lembrando de finalizar na chama do isqueiro. Depois só esconder essa pontinha dentro da alça. Faça a mesma coisa do outro lado. Pego um pedaço de corrente, coloco nas argolas articuladas, tanto de um lado como de outro. Um lado da argola articulada eu vou fixar nessa alça que eu acabei de fazer.
e o outro lado eu fixo na bolsa. Terminamos assim a nossa vídeo de aula de hoje, dessa linda bolsa mega flor, mega rosa. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, é só me perguntar. Se puder, deixe um like, um comentário, encaminhe para os amigos. E se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva. A participação de vocês faz toda a diferença. Vocês sempre serão muito bem-vindos. Muito obrigado e até a próxima.